Unidade 4, Região Geoeconômica Centro-Sul. Aula 21.2, Conteúdo, Indústria e Espaço Geográfico. Habilidade, identificar o processo e as características da industrialização na região Centro-Sul. Muito bem, pessoal do 7º ano aqui do Ensino Fundamental, do nosso Centro de Mídias. Minha cordial saudação a todos vocês que nos acompanham agora na nossa segunda aula, né? Vamos aí continuar a nossa viagem sobre a região Centro-Sul. Minha saudação também a todos os nossos professores presenciais que nos acompanham e fazem garantir aí o processo de aprendizagem dos nossos alunos. Então, pessoal, estamos falando da região Centro-Sul, estamos aí abordando diversos elementos, né? Falamos dos elementos históricos, elementos culturais. Hoje vamos falar da questão econômica, tá? E aí, é claro, se você parar para perceber, nossas aulas sempre vão tratar o assunto da economia, porque isso faz com que o país de fato funcione. Vamos começar então com a região Centro-Sul, aspecto de produção. Vamos lá. Então, a região geoeconômica é a mais produtiva do país, tendo em vista que ela contém vários estados e diversos tipos de indústria. Então, assim, ó, falando economicamente, é a região mais rica, tá? Então, por quê? Nós temos aí diversos estados com todo tipo de indústria que é possível acontecer. Tá bom? Nesse mapa você tem aí, você já deve saber, né? Da divisão geoeconômica. Então você já deve ter noção aí, ó, dos estados que compõem a região Centro-Sul. Estamos aí com parte do Mato Grosso, parte sul, estado de Goiás, o estado de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Então temos aí já a apresentação e compreensão dos estados da região Centro-Sul. Uma outra característica importante da região Centro-Sul, ela está com uma complexa e interligada rede de cidades, tá? A agropecuária é a mais moderna da região e a mais densa rede de serviços, comunicações e transportes, tá? Importante destacar isso aqui. Nós temos uma complexa e integrada rede de cidades, principalmente aqui na região considerada sudeste do Brasil, né? Entre São Paulo, Rio de Janeiro e o Paraná. Temos aí uma complexa rede de cidades, todas interligadas, tá? São as chamadas zonas metropolitanas. A professora Juliana também falou para nós aí nas aulas anteriores sobre isso, né? E nós vimos também, estamos vendo, na verdade, que é uma região que concentra serviços de comunicação e transporte. A maior parte da atividade de transportes ali na região Centro-Sul é o transporte rodoviário, tá? Rodoviário, tá bom? Ela abriga mais de 60% da população brasileira e estão entre das 16 às 22 áreas metropolitanas do país. Como eu falei para vocês, nós temos aí mais da metade da população vivendo na região Centro-Sul e temos cidades chamadas metropolitanas, né? A exemplo da cidade de São Paulo, que é uma mega cidade. Importante trazer para nós aqui o tema de hoje, da agropecuária. Agora sim, vamos falar da agropecuária. O que ela tem aí na região Centro-Sul? Ela é bastante diversificada, tá? E ela está ligada principalmente à região Centro-Sul, né? E ela tem uma forte influência pela produção industrial, tá bom? Fornecendo matéria-prima para a indústria ou comprando das fábricas, máquinas agrícolas, fertilizantes químicos, agrotóxicos, enfim.
Então, nós temos aqui exemplos da atividade agroindustrial, tá? Nós temos aí a pecuária de gado de corte, nós temos o plantio de grãos e temos aqui a pecuária de aves, né? Temos aí a criação de animais e aves. Então é importante destacar, nesse primeiro momento, nós estamos falando de uma região extremamente populosa, com bastante influência aí das cidades metropolitanas, tá? Megacidades como São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Mas também outras grandes cidades influentes como Porto Alegre, Santa Catarina, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis também, cidades muito influentes na região sul do Brasil. É importante também destacar essa ligação com a malha rodoviária, tá? Então, a região Centro-Sul é uma região que apresenta bastante ligação de rodovias, tá? E são essas rodovias que interligam o Norte, o Nordeste e o Sudeste e o Centro-Oeste. Todos são interligados por essas rodovias. Todas elas vão partir para a região Centro-Sul do Brasil, tá bom? Então, falando ainda mais sobre atividade agrícola, nós também precisamos destacar, né, a agricultura, né, de grãos. Que grãos são esses? Vamos lá. Agricultura de café, né, são agricultura de grãos. Agricultura da cana-de-açúcar, agricultura da soja e da laranja, tá? São os produtos aí em destaque nessa região, tá? São os mais importantes. Mas também se sobressai o cultivo de algodão, milho e arroz. Só uma informação muito importante. Toda a produção de arroz consumida no Brasil, tá, vem do Centro-Sul, tá? Vem de cidades aí do Centro-Sul do Brasil. Nós consumimos, todo o arroz que nós consumimos é produzido basicamente aqui no nosso território, na região Centro-Sul. Né, o cultivo de milho também é um cultivo mundial, né, por mercados internacionais. Também destaca-se a avicultura, tá, e a criação de gado leiteiro, tá, que é a criação de aves. Desculpa aí, tá? Eu falei pecuária de aves, mas está errado. Na verdade é avicultura, que é esse tipo aqui de criação de aves, tá bom? Frangos, peru, enfim. Avicultura, o nome da atividade agrícola que se utiliza nessa área, tá? Importante destacar também que nós estamos falando de produtos primários, tá? Destaca-se também aqui, ó, a maioria deles aqui é tudo produto primário, tá? Café, atividade primária, cana-de-açúcar. Nesse caso aqui, a cana-de-açúcar produzida na região Centro-Sul do Brasil, ela vai ser utilizada na produção do biodiesel, tá? E do etanol. Você já ouviu falar do etanol? Pois é produzido a partir da cana-de-açúcar. Então, biodiesel, etanol, todos os derivados da cana-de-açúcar que vão aí beneficiar a indústria de alimentos, tá? Quando a gente fala no café também, a região Centro-Sul, especialmente o estado de São Paulo, né, e Minas Gerais, eles tiveram uma relação de produção histórica, inclusive, na história do Brasil, né? São Paulo produzia o café e Minas Gerais produzia leite. Então, por muito tempo, antes ali lá no Brasil colônia, no Brasil império, nós tivemos a política do café com leite, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, e aí sempre produzindo atividades agrícolas. Mas é só da agricultura que vive a região Centro-Sul? Não, tá? A região Centro-Sul se destaca principalmente pela indústria, que aí é importante nós destacarmos agora. Por quê? No Centro-Sul, nós vamos ver a maior área industrial do país, tá? Nela concentra-se a maior parte dos investimentos e as grandes empresas. Então, tem atividade agrícola? Tem, mas não é tão grande e tão importante quanto a produção industrial. Por quê? Olha aí, a região Centro-Sul possui o maior parque industrial mais moderno e diversificado, onde são fabricados aviões, navios,
sapatos, roupas, geladeiras, televisores e muitos outros produtos industrializados. Então, tudo que você imaginar de produção industrial tem na região Centro-Sul. Avião, eles fabricam? Fabricam avião. Fabricam navios? Fabricam navios. Fabricam calçados? Fabricam vestimento? Fabricam. Todo tipo de produção industrial nós temos na região Centro-Sul. Em consequência disso, nós vamos ter o quê? A melhor distribuição, né, a concentração, no caso, de postos de trabalho. Tá? Então, o campo vai gerar trabalho? Vai, mas não tanto quanto a indústria. Então, você vai perceber, por exemplo, por que houve fluxo migratório, né, do Nordeste da Amazônia para o Centro-Sul. Aconteceu esse fluxo migratório no passado e ainda acontece? Sim. Por quê? Porque as pessoas estavam buscando melhores condições de trabalho. E na região Centro-Sul você via desenvolver todo tipo de indústria, tá? E hoje, por exemplo, essas indústrias estão se espalhando cada vez mais pela região e está ganhando aí novas regiões metropolitanas. Mas vamos falar das metrópoles mais conhecidas por nós. Quem são elas? Essas metrópoles são hoje, né, as metrópoles do Rio de Janeiro e de São Paulo, tá? Quando a gente fala de metrópole, eu quero também chamar a atenção da turma, porque São Paulo é chamada também de capital industrial do Brasil, tá? Ou capital econômica. Brasília é a nossa capital política, tá? Lembra lá de Brasília, da aula de ontem? Pois é. Brasília é a nossa capital política e São Paulo é a nossa capital econômica. Por quê? Lá em São Paulo estão concentradas a Bolsa de Valores, no caso. Nós só temos uma Bolsa de Valores no Brasil, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, que ela que faz o equilíbrio econômico de todas as indústrias no Brasil. Também possui os maiores índices de urbanização e as maiores densidades demográficas. Então, nós já vimos isso, né? Cidades muito movimentadas, concentração de... Densidade demográfica é o quê? Concentração de pessoas por metro quadrado, tá? Então, tem aqui um exemplo que eu trago para vocês, aqui a Avenida Paulista, lá em São Paulo, muito movimentada, um dos lugares onde acontecem palcos de grandes protestos, mas também é onde engarrafa bastante a região. Aqui tu tem aqui a Orla de Copacabana, lá no Rio de Janeiro, né? Muito bonita, por sinal, né, visitado por turistas do mundo todo, e você tem o parque industrial, né, a produção de automóveis, por exemplo, né, que produzir um automóvel é uma indústria que precisa de muita gente para trabalhar na produção de automóveis. Importante também destacar que a região Centro-Sul concentra a maior parte das indústrias brasileiras, como eu falei para vocês, tá? Além dos recursos econômicos. As atividades agropecuárias mais avançadas tecnologicamente, sob o peso do PIB. O que é o PIB mesmo, pessoal? Produto Interno Bruto, que representa 80% das riquezas produzidas pelo país. Percebe aí como tem bastante desenvolvimento na região? 80% de toda a nossa produção econômica, do nosso PIB, é produzido na região Centro-Sul. Então, é importante falar dessa região, principalmente no setor industrial, ok? Muito bem, pessoal. Então, vocês viram, né, acompanharam esse dinamismo da região Centro-Sul, né, que não é só uma atividade econômica, são diversas. Então, somos um dos maiores produtores e exportadores de grãos, de carne e de produtos industrializados do mundo. Isso é importante destacar. Por isso que nós temos tudo para se transformar em um país bem desenvolvido. Falta o quê? Organização e dinamismo no estado, muitas vezes. Vamos começar então vendo os principais polos industriais dos estados. Vamos começar vendo aí a região metropolitana de São Paulo, tá? Ela possui indústrias instaladas nessa região que atuam principalmente no desenvolvimento de tecnologias e fabricação de automóveis. Então, vale a pena destacar que para fabricar um carro hoje no Brasil,
não é necessário muita gente, até porque todo o processo de produção, a parte mais bruta, né, da produção de um automóvel, hoje ela já é mecanizada, tá? Já é informatizada, diga-se de passagem. Mas, nessa região metropolitana de São Paulo, temos aí várias fábricas, que é o chamado ABC Paulista, tá? Na região do Vale do Paraíba, também em São Paulo, nós temos indústrias na produção de aeronaves, tá? Veículos, como a General Motors, a Volkswagen, além de produzir alta tecnologia em eletrônicos, têxtil e química. Vale a pena destacar aí todo esse processo de industrialização do Centro-Sul, ele se deu mais precisamente depois dos anos 80, né? Por quê? Porque antes dos anos 80, o principal polo de indústria era a Zona Franca de Manaus, né? Depois dos anos 80, não é mais o polo industrial de Manaus como único a produzir eletrodomésticos e produtos para o lar, para casa. Não. Agora você vai ver abertura de empresas em outras regiões do Brasil, tá? Então você vai ver o crescimento da indústria no ABC Paulista, você vai ver o crescimento da indústria no litoral de São Paulo, né? E aí você vai ter a disputa comercial entre essas empresas, tá? Então até os anos 80 nós tínhamos a Zona Franca de Manaus como única produtora. Depois disso, agora as indústrias se espalham aí Brasil afora, tá bom? Vamos continuar nossa viagem, então, pelos polos industriais? Vamos lá. Então, a indústria de Campinas, por exemplo, né, ela tem uma densa e concentrada produção de automóveis, tá? Tecnologia, petroquímica e produtos têxteis, tá? Então, lá na região também de São Paulo, tá? Campinas fica no interior de São Paulo. Temos aí a concentração de produtos automobilísticos, petroquímicos e têxtil. Na região central, nós vamos ver importantes empresas, tá? Como a Volkswagen, a Faber-Castell e a Electrolux. Importante destacar, né? Eu trouxe aqui um exemplo de uma fábrica de lápis da Faber-Castell, tá? É importante também destacar isso porque são diversos tipos, diversos ramos tecnológicos, tá? Estamos falando aí de produção industrial, então não é só um ramo de produção. Nós temos eletrodomésticos, nós temos automóveis, nós temos lápis, enfim, você tem uma infinidade de coisas que a região Centro-Sul produz, tá? Isso faz com que nós tenhamos aí uma diversidade de postos de trabalho e a necessidade cada vez mais de mão de obra especializada. Diga-se de passagem, por exemplo, nós vimos aí Campinas, nós vimos o litoral paulista, né? E a produção de automóveis, mais uma vez, se destaca, tá? Então, tem automóveis, eletrodomésticos, produtos escolares, enfim, diversidade de produtos que são fabricados ali na região centro-sul do Brasil e garantem com que a região seja uma região bem desenvolvida. Agora, eu preciso lembrar de vocês também o outro lado da atividade de produção do Centro-Sul, que é o lado da pecuária. Vamos lá. Conhecendo também sobre a pecuária, se destaca-se ali, né, na região, como a gente já falou, a criação de bois, pecuária bovina, pecuária suína e aves em geral. Já na agricultura, nós temos a prática agrícola concentrada no estado de São Paulo, tá? São Paulo produz de tudo, basicamente, né? E como um grande gerador e produtor de diferentes culturas. Dentre elas, a cana-de-açúcar, a laranja, o milho, a soja, a banana, tomate, mandioca, batata, feijão, algodão, herbáceas e café. Então temos aí São Paulo configurando também como um estado grande produção agrícola, tá? Vale a pena destacar isso sobre São Paulo, porque a gente acaba caracterizando o estado de São Paulo apenas na atividade industrial. Ah, só é fábrica, só é montadora, só é indústria de bar. Não, São Paulo também tem um grande potencial agrícola, principalmente nas cidades mais ao interior. Quando a gente falava na outra aula sobre a interdependência das cidades,
Nós estamos nos referindo que as cidades elas não dependem umas das outras. Tá? Não tem uma cidade que tem um posto médico ou cidade que não tem um posto médico. Todas têm. E todas estão independentes uma das outras. Não precisam do recurso vindo da capital, do estado, por exemplo, para que ela possa se desenvolver. Ela tem a fábrica, tem o corpo industrial, tem uma diversidade econômica. E muitas cidades no interior de São Paulo são autônomas em relação ao restante do estado. Então vamos entender como é que funciona a arrecadação per capita, né, que é o PIB, Produto Interno Bruto, da região Centro-Sul em relação à composição nacional, tá? Só quero que você lembre, entenda bem, né, que o PIB é a riqueza acumulada de um país. Por exemplo, tá? O nosso Brasil aqui, né, cada estado produz a sua riqueza. Tá? A soma dessas riquezas dá o Produto Interno Bruto Nacional. Então, a relação do Centro-Sul representa mais de 30% aí da atividade agropecuária nacional. A composição do PIB estadual, tá? A atividade industrial, a agropecuária representa 6,5%, a atividade industrial 46,3%, e os serviços, que é o quê? O resultado da atividade agropecuária mais a atividade industrial, tá? É a soma aqui, tá bom? A soma da atividade agropecuária com a atividade industrial dá os serviços, que representa mais de 47,2% de toda a composição do estado, dos estados que compõem o Centro-Sul, dos estados que compõem o Centro-Sul do Brasil, ok? Em volume de exportações, a exportação do Centro-Sul representa mais de 38 bilhões de dólares. Olha aí, uma fatia alta, né? E a participação dos produtos em exportações, tá? Quais são os principais produtos de exportação do Centro-Sul? Veículos e peças, tá? Nós temos aviões, helicópteros e aeropeças. Então, base dos aviões, de helicópteros, de aeronaves, são produzidos no Centro-Sul. Produtos agroindustriais, como soja, carne, café e papel, tá? Álcool e açúcar. Lembra lá da produção de etanol? Pois é. Produção de metal, tá? Também. Suco de laranja, nós temos o Centro-Sul, um grande exportador de suco de laranja. Nosso maior mercado consumidor é os Estados Unidos e o Canadá, tá? Eletrônica e telecomunicações, boa parte da atividade de telecomunicações, redes de informática, todas vêm da região Centro-Sul, tá? E a atividade miscelânea, que é a mistura, né, diversos ramos da produção industrial, que aí representa 31,8% da produção do Centro-Sul. E aí chegamos para falar de um estado que também é destaque na questão da infraestrutura, né? O estado de São Paulo. Falei isso na primeira aula para vocês, tá? Ele oferece uma boa infraestrutura de logística para investimentos devido às boas condições de extensão de sua malha rodoviária, tá? Então, São Paulo só se desenvolveu, só garantiu esse parque industrial, essa concentração de fábricas, indústrias de ponta, por conta da sua malha rodoviária, bem como a sua estrutura hidroviária, portuária e aeroportuária. Também tem muitos aeroportos naquela região, basicamente só para exportação. Além de que essa integração às malhas permite um eficiente sistema de transporte multimodal. Eu tenho aqui transporte ferroviário, trem, e tenho transporte rodoviário, tá? Estrada. Então pensa comigo o seguinte: São Paulo tem todo tipo de atividade industrial. E ela também possui todo tipo de meio de transporte, né? Tem uma malha rodoviária, as grandes rodovias estão nessa região de São Paulo. Tem uma malha hidroviária também, que é o Porto de Santos, é o maior porto de importação e exportação do Brasil, tá? E tem também a malha rodoviária e ferroviária, né? Os trens que abastecem as cidades, principalmente do sul do Brasil.
A outra cidade que eu quero fazer destaque também, do centro-sul do Brasil, é a cidade do Rio de Janeiro. Vamos lá. No Rio de Janeiro, nós temos aí, não só o Rio, né? Juntamente com São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, o estado do Rio de Janeiro compõe a região sudeste do território brasileiro, tá? Temos aí o Rio de Janeiro com as suas belezas naturais, nós somos acostumados a ver muito sobre isso. Mas não é só da beleza natural que o Rio vive. O Rio também tem atividade econômica. Qual é a atividade econômica que é base lá no Rio de Janeiro? Qual é? A atividade do setor industrial. Vamos ver. O setor industrial, né, a economia do Rio, tem uma economia industrial que aproximadamente 46% do produto interno bruto vem dessa área, tá? Proveniente dessa área. E que atividade industrial é essa, professor? É atividade industrial petroquímica, tá? Temos aí um exemplo de uma usina de beneficiamento de petróleo no litoral do Rio, tá? E temos situado no Rio de Janeiro a maior empresa de exportação de petróleo do mundo, que é a Petrobras. Você conhece ela, né? Ela fica com a sede da Petrobras, fica no Rio de Janeiro, tá? E ela é responsável pela maior parte da produção de petróleo e gás natural do Brasil. Tenho aí um exemplo de uma estação, né, petrolífera no meio do oceano, tá? Fica ali na Baía do Rio de Janeiro, né, próximo ali ao estado do Rio, mas a sede administrativa da Petrobras fica no Rio de Janeiro. Todas as decisões econômicas, políticas, em relação à maior estatal de produção brasileira, saem de lá. Então nós temos não somente atividade industrial, mas também atividade petroquímica, tá bom? Não poderia deixar de falar também da atividade agropecuária que acontece no Rio de Janeiro. Qual atividade agropecuária tem lá? Vamos ver. Na agropecuária, o Rio de Janeiro, ele não é tão expressivo, né, em relação à sua área cultivada. Isso porque não houve um processo de modernização e mecanização agrícola que ocorreu em outros estados brasileiros. O estado se destaca principalmente na produção da cana-de-açúcar, mandioca, tomate, feijão, milho, batata, laranja e banana. Como eu falei para vocês, não é tão significativo em relação a outros estados, porém, o estado ele se autoabastece em relação a outros estados brasileiros que dependem da produção de legumes e frutas para abastecer a população interna. O Rio ele é autossuficiente quanto a isso.